João 20, a partir do 11. Páscoa é uma data de rememorar. Páscoa é uma data de relembrar. Acredito que, além de tudo, é uma data de recordação. Devemos, nesse momento, nesse tempo que estaremos juntos, relembrar e considerar a memória do que a Páscoa significa e do que a Páscoa representa, meus irmãos. O significado da Páscoa é relembrar. Relembrar o quê? O que devemos relembrar da Páscoa? Acredito que, acima de tudo, devemos relembrar da libertação. Fique com essa palavra no seu coração e segura ela no teu coração por um momento. E durante a mensagem de hoje, a gente vai desenvolver melhor esse tema da libertação. Acima de tudo, meus irmãos, fomos libertos. A Páscoa significa libertação. Então vamos, nesse momento, antes de iniciar a mensagem, ler o texto de João, capítulo 20, versículo 11, que diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde já jazira o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou em outras versões, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E o versículo 18 finaliza dizendo: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém. A leitura até aí. Pai amado, queremos te agradecer por essa palavra que acabamos de ler e queremos pedir, ó Pai, que a reflexão de hoje seja uma reflexão que produza frutos em nossos corações, que vá, ó Deus, de encontro com as necessidades da nossa alma, do nosso espírito, Pai, e que possa, ó Deus, quebrantar, possa mudar, possa transformar, possa trazer, ó Deus, renovo, forças, ó Pai, para os espíritos cansados, as almas abatidas aqui presentes. Que, ó Deus, nesse ambiente, nesse momento de comemoração, de alegria, possamos tirar esse tempo, ó Pai, para refletir o significado da Páscoa e possamos, ó Deus, estar nesse momento celebrando, ó Deus, conscientemente o significado da Páscoa que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Páscoa é libertação. Páscoa significa e tem a sua origem, tem a sua, o seu significado, tem o seu estabelecimento visando relembrar um momento de libertação. A Páscoa, primordialmente, foi estabelecida por Deus para uma nação, para um povo, como uma data comemorativa,
como uma data festiva, como uma data que tinha o intuito de marcar um acontecimento importante para um povo. Esse povo era o povo de Israel. E o acontecimento marcante era a libertação do povo da terra do Egito, que antes eram escravos e agora eram livres. E agora poderiam sair do Egito e voltar para a sua terra, voltar para as suas origens. Páscoa significava, desde a sua origem, desde seu estabelecimento lá no Antigo Testamento, a libertação do povo. E foi estabelecido como uma festa, justamente para que o povo tivesse o costume anual de relembrar essa data, e o relembrar aqui, meus irmãos, que é o importante. O relembrar não significa simplesmente ter uma consciência de que aconteceu historicamente aquilo, assim, assim, assado. O relembrar era um processo de envolvimento de uma nação inteira, voltando a sua mente, o seu corpo e o seu coração para aquele momento. Quando é estabelecido a Páscoa por Deus, a nação de Israel, havia o costume do sacrifício do cordeiro pascual, e havia o costume da consumação daquele cordeiro, juntamente com especiarias de ervas, e uma alimentação específica, e toda essa alimentação remetia à memória do que eles passaram no Egito. Não era simplesmente um rememorar de lembrança, uma coisa que eu lembro ocasionalmente. Não, é uma data onde o povo inteiro se envolvia e se aprofundava naquele ambiente, naquela atmosfera de recordação, para chegar então àquele mesmo sentimento, para chegar então àquela mesma sensação que o povo teve no momento em que ele foi liberto. Para que essa sensação, para que esse sentimento, para que essa recordação profunda não se perdesse, meu irmão. A memória da Páscoa deve ser nesses moldes para nós. Não deve ser algo misturado. Não deve ser algo tratado como comum, ou como se fosse algo simplesmente divertido. Não, existe aí um ambiente de recordação. Um ambiente de lembrarmos coisas importantes, que tem um significado importante para cada um de nós. Assim como vemos o estabelecimento da Páscoa ao povo de Israel, que tinha esse significado para eles como nação. A Páscoa para nós também tem um significado importante, meu irmão. A libertação do povo de Israel tipificava a libertação que tivemos como povo de Deus. A libertação de Israel representa e representava a nossa libertação. E não mais seria o cordeiro pascual a ser sacrificado, aquele cordeiro imaculado que era sacrificado no dia da Páscoa e era assado e era consumido pelo povo. Não. O cordeiro pascual é Jesus Cristo. Esse é o nosso cordeiro pascual. Assim como está descrito lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim, a parte B do 7.
assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. E também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz claramente: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, fomos salvos. O sangue de Cristo, o sangue desse cordeiro, que nos resgatou, que expiou os nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo simboliza a nossa libertação. Quando então estamos nesse ambiente, nesse dia de Páscoa, meus irmãos, devemos não simplesmente recordarmos como uma mera lembrança, mas precisamos experimentar a Páscoa. Assim como o povo de Israel experimentava a Páscoa na alimentação, nas orações, nas reuniões na sinagoga, no templo, assim como o povo de Israel fazia toda aquela ritualística tradicional, nós precisamos remeter a nosso coração, a nossa mente, também à experiência da Páscoa com o nosso Cristo Jesus. E quando vemos esse texto, meus irmãos, vemos uma mulher, Maria Madalena, tendo justamente essa experiência, vivenciando esta experiência pascal de forma genuína, essa experiência com Cristo Jesus. Ora, mas quem é então Maria Madalena? Só para contextualizar aqui o texto que estamos lendo. Maria Madalena era uma mulher que teve um encontro com Cristo Jesus impactante. Era uma mulher que era oprimida e possuída por 7 demônios, e Cristo Jesus a libertou desses demônios. E a partir do momento que ela foi liberta, ela então teve um direcionamento de largar tudo e seguir a Jesus onde quer que ele estivesse. E em todos os momentos que Jesus passou, até nos momentos piores, onde Jesus foi preso, onde Jesus foi punido, açoitado, esbofeteado, ela estava lá. Na cruz, quando ele foi crucificado, ela estava aos pés de Cristo Jesus, acompanhou a Cristo até o fim. Maria Madalena é um exemplo de um coração que está disposto a seguir Jesus aonde quer que ele esteja. Assim como nós, meus irmãos, devemos estar também com o nosso coração volto a isso. Páscoa significa o Cordeiro. Páscoa significa libertação. E a libertação que recebemos de quem? Cristo Jesus. E essa figura de Cristo Jesus deve ser seguida, deve ser acompanhada, deve ser focada. Devemos buscar a Cristo Jesus, assim como Maria Madalena buscou a Cristo Jesus até o fim, em todos os momentos, até quando ele morreu. Vemos então nesse texto, Maria Madalena, no primeiro momento do dia, de domingo, que era o dia da Páscoa, Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira, antes do cair da noite, porque ao cair da noite já era sábado, e no sábado não poderia trabalhar, segundo a lei de Israel. Então foi sepultado antes do entardecer da sexta-feira. Então, sábado, ele ficou sepultado. E, então, nos primeiros raiares do dia, primeira hora do sábado, do domingo, que era o domingo de Páscoa, Maria Madalena, então, vai até o sepulcro. Ela não perde tempo. Ela não vê a hora de encontrar o seu Senhor. Mesmo com o coração dilacerado
pelo trauma que ela vivenciou de ver o seu Senhor crucificado, ela vai ao sepulcro. E lá começa a sua experiência pascal. Ora, que experiências são essas então? Quais são as experiências que Maria Madalena vivenciou e que nós devemos vivenciar nesse domingo de Páscoa? A primeira experiência vemos no versículo 11, que é a experiência da tristeza. Ora, não é uma festa? Ora, não é uma comemoração? Sim, mas é uma comemoração que nos remete a algo triste, algo lamentável, algo que deve comover o nosso interior, meu irmão. Páscoa significa o sacrifício de um inocente. E não somente de um inocente comum, mas do inocente que era Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. Aquele que era o dono do universo, aquele que era o dono de todas as coisas, aquele que era o Senhor de todas as coisas e se esvaziou a si mesmo, e tomou a forma de homem, e viveu conosco, e deu a sua vida para nós. A Páscoa, a experiência da Páscoa inicia-se com a tristeza, meu irmão. A tristeza de entendermos que existe aqui o Cristo, Filho de Deus, sendo morto em meu lugar. Isso deve doer em meu coração. Isso deve me fazer entristecer. Maria vivenciou o momento da crucificação. Nós não vivenciamos, nós não estávamos lá para ver Jesus sofrer tudo que ele sofreu. Mas precisamos levar o nosso coração ao Calvário, meu irmão. Todos os dias devemos, mas principalmente nesse dia de Páscoa, devemos levar a nossa mente e o nosso coração ao Calvário. Lembrar aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo sofreu por nossa causa. Lembrar das ofensas que ele sofreu, dos castigos, punições, açoites que ele levou, dos pregos que perfuraram suas mãos, dele ser pendurado no madeiro e ficar lá durante horas sufocando, com a coroa de espinhos em sua cabeça, perfurando sua fronte, e ele agonizando naquela cruz, e permanecendo calado como o cordeiro, que foi levado ao matadouro, assim como diz em Isaías 53. Cristo Jesus padeceu por nós, meus irmãos. A Páscoa deve doer em nosso coração, por causa disso. Cristo Jesus morreu por nossa causa. Cristo Jesus, o Cordeiro, morreu por nós. E nos entristecemos nesse momento. E choramos, assim como Maria Madalena chorou. Chorou diante do sepulcro. Lamentou ante o sepulcro. A primeira experiência, então, é a tristeza. A segunda experiência que nós observamos, que Maria Madalena passou, neste momento de Páscoa, nesse dia de Páscoa, foi a experiência do confronto. Lá no versículo 12 e 13 diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra ao pé, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Estamos tristes, estamos nos lamentando por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, mas no processo da Páscoa, da rememorização da Páscoa, da experiência pascal, quando temos o momento da tristeza, partimos então para o momento do confronto. Por que você está chorando?
Por que estamos chorando? Qual é o motivo do nosso choro? Será que o motivo do nosso choro é legítimo? Será que o motivo do nosso choro é verdadeiro? Será que o motivo do nosso choro é por motivo válido? Os anjos perguntaram isso para Maria Madalena: por que você está chorando? E Maria Madalena então responde: porque levaram o corpo do meu Senhor. A experiência pascal nos faz desejar estar com Cristo Jesus. Nos coloca ao confronto. O que é precioso para nós nesse dia? O que é o mais valioso para nós nesse dia? O que é o mais importante para nós nesse dia? É o coelhinho da Páscoa? É os ovos de Páscoa? É o chocolate? O que é o mais importante? Maria Madalena sabia exatamente o que era mais importante para ela naquele dia. O importante para ela era o seu Senhor. Era Jesus Cristo. O que tem sido importante para você nesse dia, meu irmão? A experiência pascal nos leva a escolher Cristo Jesus como sendo aquilo mais importante para nós nesse dia. Amém? O terceiro confronto, a terceira experiência que observamos de Maria Madalena nesse dia de Páscoa é a experiência da dúvida. No versículo 14 e 15 diz assim: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E o versículo 15 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Existem experiências que passamos e que vemos até aqui. Experiência da tristeza, a experiência do confronto. Mas também surge aí uma brecha, uma possibilidade de experienciarmos dúvidas no dia de Páscoa. Maria Madalena, quando se depara com aquele momento traumático, de abalo emocional, de tristeza profunda, de confronto da sua vida e do que ela faria dali para frente. Percebam, meus irmãos, não era uma mulher que tinha sua vida garantida, sua vida confortável, sua vida lá no passado. Não, ela largou tudo para seguir a Cristo Jesus. E esse Jesus da qual ela largou tudo, morreu. O que ela faria daqui para frente? Existiam dúvidas. E as dúvidas às vezes nos corrói, justamente com relação a Cristo Jesus e com relação à nossa fé. Muitas vezes duvidamos se o sacrifício de Jesus é suficientemente poderoso para me salvar, para me curar, para me resgatar. Às vezes a nossa dúvida está no poder de Cristo Jesus, na virtude de Cristo Jesus, naquilo que Jesus pode fazer para você, para nós, para a igreja, se estamos no caminho de Jesus, se estamos fazendo a vontade de Cristo. Às vezes a dúvida nos pega, meu irmão, assim como pegou Maria Madalena. E a dúvida foi tão grande, que mesmo Cristo Jesus estando à sua frente, ela não o reconheceu. O abalo era tão grande, e a certeza da derrota, a certeza do fracasso, a certeza da decepção era tão iminente em seu coração, que ela não conseguiu enxergar Cristo vivo, Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. Ela não conseguiu ver, ela viu o jardineiro. Às vezes nós não vemos o agir de Deus na nossa vida, nós vemos simplesmente jardineiros. Vemos simplesmente aquele que cuida, aquele que zela, aquele que está lá para fazer o serviço comum. Precisamos entender que Cristo Jesus toma conta
plenamente de todos os aspectos da nossa vida, meu irmão. Cristo Jesus toma conta de todos os aspectos da sua vida, não duvide disso. Dia de Páscoa, devemos confirmar a nossa certeza. Confirmar a nossa certeza de que Cristo Jesus é poderoso. Não é um Cristo morto, não é um Cristo derrotado, é um Cristo vitorioso, é um Cristo ressurreto. Oh Pai, glória a teu nome, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. A quarta experiência que observamos nesse domingo de Páscoa de Maria Madalena é a experiência, finalmente, da alegria. Passou da tristeza absoluta, dilacerada em seu coração, para a alegria. E como é essa alegria? Como essa alegria se manifesta? Como essa alegria se dá? Vemos então, a partir do versículo 16, o texto dizendo: disse-lhe Jesus, Maria, exclamando, falando o nome dela. E o que despertou, acredito eu, nessa exclamação dela, falando o nome dela, despertou, acredito eu, em sua memória, em suas recordações, as várias vezes que ela disse o nome, com aquela mesma voz, com aquela mesma entonação, com aquela mesma exclamação. Jesus nos chama nessa noite, meu irmão. Às vezes, faz tempo que você não ouviu a voz de Cristo, não ouve a voz de Cristo Jesus. Mas busca na tua memória aquela voz que você ouviu tantas vezes, lá no seu quarto, lá no seu momento de intimidade com Ele, lá no seu devocional. Recorde daquela voz e busque, fique atento nesse momento de Páscoa, nesse dia de Páscoa, para essa voz. Então você vai recordar, assim como Maria Madalena recordou dessa voz, exclamando e chamando o seu nome. Maria. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Cristo está chamando você. Cristo está chamando o seu nome nessa noite, meu irmão. Cristo está chamando Brian. Cristo está chamando Damares. Cristo está chamando Rose. Cristo está chamando Juraci. Cristo está chamando Joelma. Cristo está chamando Ludson. Cristo está chamando o teu nome hoje, meu irmão. Ouça Cristo chamar você. E quando ela ouve esse nome, e ela reconhece quem é o dono daquela voz, quem a está chamando, então seus olhos se abrem. Então ela reconhece quem é aquele que está à sua frente. E ela exclama então, voltando-se para ele, diz, Rabone, que significa mestre. Então a alegria toma conta de seu coração. O regozijo, o júbilo toma conta do seu coração. A satisfação de ver aquele Cristo que outrora estava morto, estava morrendo, estava judiado, estava todo ferido, estava preso naquela cruz, derrotado, entregando a sua vida, perdoando os pecados da humanidade toda. Enquanto as pessoas estavam lá, fazendo aquilo com Cristo Jesus, Ele estava perdoando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Maria presenciou isso, viu isso, testemunhou isso. E nós testemunhamos isso nesse dia, meu irmão, de Páscoa. Testemunhamos o amor de Cristo manifestado na cruz do Calvário. Testemunhando esse amor tão poderoso, tão grande por nossas vidas. Nós testemunhamos esse amor. Oh, xaramatore, aramassaramatore, namaxaracarácia. Testemunhamos esse amor nessa noite. E testemunhamos a sua voz nos chamando. E a imagem desse homem que vimos morto, agora vivo, agora resplandecente, agora ressurreto, agora cheio de glória, cheio de honra, aquele Cristo que foi derrotado lá na cruz, que foi morto na cruz, agora está vitorioso.
Cristo ressuscitou. A alegria que vem no nosso coração é a alegria da certeza que não servimos a um Deus, um Cristo morto, um Cristo derrotado. Servimos a um Cristo que ressuscitou, meu irmão. Esse é o teu Cristo. Esse é o teu Deus. Cristo Jesus é um Cristo ressuscitado. É um Cristo que venceu a morte. É um Cristo que tem o poder sobre o céu e na terra. Foi dado a Ele pelo seu sacrifício, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E o seu nome está acima de todo nome. Maria Madalena, quando viu Cristo Jesus, viu a glória, o poder manifestado em sua frente. Cristo Jesus estava ressuscitado. E o seu coração se alegrou, se exultou por causa disso. Como nos alegramos então na Páscoa, meu irmão? Nos alegramos porque temos a convicção e a certeza que Cristo Jesus ressuscitou. Quem pode dizer um amém, diga amém. Amém. Cristo ressuscitou, irmão. Se alegre. Oh, Pai. Aleluia. Cristo ressuscitou. Oh, aleluia. E para finalizar esta reflexão de hoje sobre a experiência pascal, vemos a última experiência que a Páscoa nos traz. A última experiência que observamos da Páscoa é a experiência que ela nos traz uma missão. Ela nos traz uma obrigação. Ela nos vincula a fazermos algo. Passamos por todo esse processo, meu irmão. Mas a Páscoa finaliza nos vinculando a uma missão, nos dando um encargo. Não vivenciamos tudo isso à toa. Não passamos por todas essas experiências à toa, simplesmente para nos sentirmos bons, para nos sentirmos amados, para nos sentirmos perdoados. Isso tudo faz parte da experiência, mas ela culmina com uma missão. Que missão é essa? Que missão é essa? Que incumbência é essa que a Páscoa nos traz? O versículo 17 e 18 diz claramente isso. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Primeira missão e responsabilidade que temos na Páscoa, meu irmão, é a responsabilidade de não guardarmos Cristo Jesus para nós. Muitas vezes, Cristo é tão valioso para nós, nos sentimos tão bem com Ele, é tão precioso a intimidade, a comunhão, aquilo que Ele nos faz, aquilo que Ele nos faz sentir, que nos fechamos com Ele e nos guardamos com Ele. Não. Cristo Jesus não quer isso. Cristo Jesus quer que você o faça conhecido. Então o que Cristo fala para Maria Madalena? Não me detenha, porque ainda não subiu meu Pai, mas vá para os meus irmãos e dize-lhes, olha que, presta atenção, meu irmão, coisa fantástica. E dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. O que é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é de que agora somos adotados. Assim como Cristo Jesus era filho de Deus, através do seu sacrifício, nós temos acesso a um Deus que nos adota, que nos faz filhos, que nos faz herdeiros com Cristo Jesus. Vai, anuncie isso. É isso que temos que anunciar, porque a Páscoa é isso, meu irmão. Páscoa é a anunciação dessa libertação de escravos,
de cativos do pecado e da morte, agora somos livres, somos adotados como herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Oh, xarabatura namás. Somos livres e adotados por Cristo Jesus, meus irmãos. A mensagem, a obrigação que a Páscoa nos dá, a missão que a Páscoa nos dá é essa: anuncie agora. Da mesma forma que você recebeu essas bênçãos, da mesma forma que recebemos estas boas novas, da mesma forma que recebemos esta experiência pascual, ministre essa experiência no coração da sua família, dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus colegas. A experiência da Páscoa e do significado da Páscoa deve ser agora transmitida. Essa é a nossa missão, essa é a nossa incumbência. Amém, meus irmãos? Concluindo essa mensagem, já estamos concluindo, e eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para já se posicionar. A Páscoa fala dessa libertação, e hoje somos homens livres da condenação do inferno, graças à obra de Cristo na cruz do Calvário. Esse Cristo é a luz que brilhou. Assim como foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e a sombra que habitava na região da sombra da morte resplandeceu. Resplandeceu a luz. Páscoa significa que resplandeceram a luz, que veio uma luz e brilhou sobre nós. E essa luz é uma luz que nos liberta, é uma luz que nos tira das trevas, que nos traz para a iluminação da nossa vida, meu irmão. Hoje devemos relembrar esse sacrifício, relembrar esta libertação que recebemos e tomarmos posse da vitória que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Somos livres, somos libertos por Cristo Jesus. Amém. Glória ao teu nome,